Oi, gente, tudo bem com vocês? Vou Pro aqui novamente, dando início a mais uma videoaula aí para os alunos do quarto ano. E o nosso conteúdo hoje é falando aí sobre a poluição. A gente vai definir o conteúdo hoje, descobrir o que seria a poluição, todas as formas de poluições que tem nesse nosso planeta, todas elas trazendo aí seu agravante para o desenvolvimento do planeta e também os prejuízos para os seres vivos que aqui moram. Então vamos iniciar nossa aula aí, trazendo para vocês como imagem, né, essa imagem do nosso planeta pedindo socorro. A palavra aqui na plaquinha, a palavra em inglês, né, na plaquinha help, significa socorro. O que a gente consegue analisar nessa imagem? Que o planeta está bem poluído de diversas formas, né? Carros aí jogando muitos combustíveis, muita poluição no nosso ambiente, as fábricas também. E aí a gente consegue perceber que o planeta está bem doente. Tanto que ele é azul, mas ele está cinza, cinza de poluição. E a gente precisa aprender o que seria a poluição, definir esse conteúdo aí. Então vamos definir. Poluição é a degradação do meio ambiente que ocorre por meio da alteração química ou física, devido, por exemplo, ao lançamento de substâncias. Esse processo de degradação pode desencadear prejuízos a todos os seres vivos, à saúde humana e ao bem-estar, e também à economia. Então, sempre que a gente lança no ambiente algum tipo de substância química, nós estamos aí contribuindo com o processo de degradação desse nosso planeta. A gente está trazendo para o planeta substâncias que não fazem parte da sua atmosfera. E quando a gente trabalha nesse processo de poluir o ambiente, quem está mais sendo prejudicado nesse processo são todos os seres vivos que aqui moram, inclusive nós, os seres humanos. Trouxe para vocês aí uma imagem, né? A gente está até muito acostumada com esse tipo de imagem aí, que é o uso da máscara, mas nesse sentido aí está falando de um ambiente tão poluído que não é possível mais respirar de forma natural. Estão falando aí da questão dos prejuízos que esse processo de poluição traz a nós, os seres vivos, né? A poluição causada pela degradação do ambiente afeta organismos que ali vivem, além de desencadear problemas econômicos, já que diversas atividades dependem de um meio ambiente equilibrado para que possa ser desenvolvido. Além disso, os danos causados ao meio ambiente podem afetar diretamente a saúde e o bem-estar dos seres humanos. Então, quando a gente polui o nosso próprio ambiente, estamos prejudicando a nós mesmos nesse processo. Existem diversas doenças causadas pela poluição do ambiente, doenças graves, né? Doenças que aí precisam de intervenção médica de forma efetiva. E quem é o responsável por essa disseminação da poluição? Nós, os seres humanos. Entre todos os seres vivos que aqui vivem, os que mais contribuem no processo de poluição do ambiente é os seres humanos. Aí uma imagem chocante, né? A gente tem a imagem de uma praia. E o que é que a gente consegue visualizar nessa praia, gente? Muito lixo mesmo. Isso não é uma cena, vamos dizer assim, que raramente se vê. A gente consegue ver isso de forma, às vezes, até corriqueira. As pessoas, quando utilizam o meio ambiente, elas não se preocupam no processo de poluir. Então, às vezes, as pessoas vão à praia, às vezes tem festa lá, e quando eles vão embora, esse é o cenário que fica, um cenário de extrema poluição. Aí a gente está falando sobre a questão da poluição do solo, né? A poluição do solo é decorrente do lançamento de substâncias em sua camada superficial. Entre os elementos causadores desse tipo de poluição, temos os agrotóxicos utilizados na lavoura e os lixos descartados de forma inadequada. Então, quando eu jogo lixo em qualquer lugar, ou até mesmo quando eu utilizo alguns defensivos agrícolas na minha lavoura, eu estou poluindo o solo. Isso é gravíssimo, gente. O solo, né, a litosfera no nosso planeta,
é responsável aí por muitas coisas que trazem benefícios. Na plantação, a gente precisa aí do solo, na construção das nossas casas, precisamos do solo. Então, quando eu jogo o lixo de forma, digamos assim, inadequada, quando eu não me importo onde esse lixo vai ficar, eu estou contribuindo aí para poluir o solo do meu planeta. Nesta outra imagem, o que a gente consegue ver também? Muito lixo, só que aí a gente está vendo esse lixo na água. Percebam que existem moradias no fundo dessa imagem, são casas, e com certeza esse lixo aí vem dessas casas. Então as pessoas constroem casas em lugares inadequados, como as margens do rio, como as margens de algumas nascentes, e aí acontece que o lixo doméstico dessas casas acabam sendo descartados nos rios. E isso acontece o quê? A poluição hídrica, que é a poluição dos nossos rios. A poluição hídrica ocorre devido à presença na água de substâncias que causam prejuízos a diferentes seres vivos. Dentre elas, podemos destacar os agrotóxicos utilizados na lavoura, os rejeitos de fábricas e os esgotos domésticos não tratados. Tá vendo? A Pro acabou de falar aí. As pessoas jogam aí todo o lixo doméstico da casa deles nesses rios. Para ainda agravar, tem as fábricas que também, quando fazem lá suas produções, tudo que é lixo, né, tudo que é rejeito dessa fábrica acaba indo para os rios. E isso só contribui para a poluição hídrica. E aí a gente está aí nos causando prejuízo, porque o rio é uma fonte, né, de água para o nosso consumo. Outra imagem impactante aí é a questão da fumaça, né? Que esses são os chaminés de fábrica. E aí a gente vê que essa fumaça é toda expelida na nossa atmosfera, né? Toda ela vai para o ar. Isso aqui, quando acontece, está aí contribuindo para a poluição atmosférica. O lançamento de gases tóxicos e materiais particulados provenientes de fábricas, carros, queimadas, cigarros e entre outros meios afeta a qualidade do ar que respiramos, provocando aí o que a gente chama de poluição atmosférica. Conteúdozinho aí, gente, rápido, falando sobre a poluição. O que a gente conseguiu perceber em todos aqueles slides mostrar? Que o homem, num processo de modernização, num processo de procurar comodidade para ele vai ao longo deste processo também danificando o ambiente, poluindo todo ele de forma diferenciada. Ele polui o solo, ele polui a água, ele polui o ar. E aí a pergunta é, se a gente polui todo esse ambiente, o nosso planeta, né? Lá no início da nossa aula a imagem era um planeta cinza, e eu acho que a gente está se encaminhando justamente para aquela imagem. O homem não está preocupado nesse processo de modernização com ele próprio, porque o ambiente que ele polui é justamente o ambiente em que ele vive. Para a gente arrematar esse conteúdo sobre poluição, vamos estar fazendo a atividade da página 398 e 399 do livro de Geografia de vocês. Então vamos ficar por aqui e até a nossa próxima videoaula.